O Ministério da Saúde atualizou hoje a lista dos países em alerta para investigar casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O repórter Daniel Ito tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, você que está nos assistindo. Olha, para a gente entender essa lista, uma pessoa que está no Brasil, se ela visitou um desses países recentemente e apresenta sintomas de doenças respiratórias, ela passa a ser considerada um caso suspeito de coronavírus pelo Ministério da Saúde. Hoje, o governo dobrou essa lista, acrescentou 8 países a mais, além dos 8 que já estavam nessa lista. Hoje foram acrescentados Austrália, Filipinas, Malásia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes Unidos. Além da China, onde a epidemia começou, já haviam outros 7 países nessa lista, as 2 Coreias do Sul e do Norte, o Camboja, o Japão, o Vietnã, Taiwan e Singapura. Essa lista de países para definir os casos suspeitos aqui no Brasil. O Ministério da Saúde também atualizou esse número de casos suspeitos atualmente. Hoje são 4 os casos sendo monitorados no país, sendo 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Outros 54 casos em todo o país já foram descartados pelo Ministério da Saúde. E hoje à tarde, durante a coletiva de imprensa, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, ele pediu para que os brasileiros reforcem as ações de prevenção contra as doenças respiratórias. Vamos ouvir o que ele disse. Em algumas semanas, em pouco mais de um mês e pouco, teremos um período mais frio, começaremos a circulação de outros vírus respiratórios. E como o coronavírus ele se apresenta com um quadro gripal, é fundamental que as pessoas ampliem o cuidado com as medidas de precaução padrão. Lavar as mãos com frequência com água e sabão, usar álcool em gel se tiver disponível, evitar compartilhar objetos pessoais. Se ficar doente, não ir trabalhar, não ir estudar, evitar de viajar. Enquanto o número de infectados pelo novo coronavírus cai na China, a Itália confirmou hoje a 7ª morte por causa da doença. Cidades no norte do país já estão em quarentena, com entradas e saídas restritas. Vamos ver no comentário de Moisés Rabinovici. O mundo atento para a rápida invasão do coronavírus na Europa e países do Oriente Médio, passam despercebidos os relatos chineses de cidades do epicentro da epidemia que começaram a registrar 0 novos casos. A Organização Mundial da Saúde passou o dia em Wuhan, a origem provável do vírus, e observou mais espaço nos hospitais, porque também há muitos doentes recebendo alta. Os especialistas não afirmam que a epidemia esteja sob controle. A aparente trégua chinesa coincide com um contágio impressionante ocorrido na Itália. O Carnaval de Veneza cancelado, 10 cidades isoladas e escolas fechadas, com filas já se formando diante de supermercados. A coleção de Giorgio Armani foi mostrada hoje no Milão Fashion Week para um teatro totalmente vazio. O pior é que os agentes sanitários italianos não conseguiram identificar ainda qual foi o primeiro doente, para, a partir dele, rastrear a contaminação e exercer algum controle na propagação. Os jornais italianos de hoje foram para as bancas alarmados e alarmistas. Il Giornale falou em toque de recolher. La Repubblica deu essa manchete: metade da Itália em quarentena. A Coreia do Sul já registra 833 casos e 7 mortes até a tarde de hoje, um explosivo aumento de 25 vezes em 5 dias. Os iranianos, 43 casos e 12 mortos. Os ayatolás pedem que os fiéis não peregrinem para a cidade santa de Qom, onde haveria, fora dos balanços oficiais, cerca de 50 mortos. A toda hora, nessa segunda-feira, estreiam casos em novos países, como no Afeganistão e no Bahrein, menos nos continentes sul-americano e africano, onde estão no verão. O mercado financeiro oscila. A Europa teve o pior dia em 4 anos. A esperança nascente na China contrasta com a previsão de um dos mais famosos virologistas do mundo, Anthony Fauci, para quem estamos caminhando claramente para uma pandemia. O último balanço oficial, que não inclui novos registros, tem estes números: 79.434 casos, 2.619 mortos. 6% de 3.387 médicos infectados na China estão
em estado crítico. E o brasileiro André Lisboa, que mora na Itália, contou pra gente como tá a rotina dele por lá nesses últimos dias. Bom, eu moro na Itália há 3 anos e meio com minha família, sou pastor, somos responsáveis por uma igreja e no último domingo nós tivemos nosso encontro pela manhã, mas durante a manhã do domingo também o governo italiano teve a sua reunião e o governo da Lombardia mandou que todo tipo de ajuntamento humano fosse impedido durante a semana. Então as crianças vão ficar em casa nessa semana, pelo menos, aqui na Lombardia. Eu estou a pouquíssimos quilômetros de Milão, mas o centro, o foco de toda a crise se deu na província de Lodi, aqui a 70 quilômetros da gente. Não teremos os encontros da igreja, não teremos aulas durante essa semana e foi a primeira vez que eu vi supermercados completamente vazios. As pessoas foram um pouco desesperadamente fazer compras para que tivesse algum estoque de mantimento em casa. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Brasileiros repatriados da China foram liberados ontem da quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, e já voltaram para casa. Eles foram dispensados 4 dias antes do previsto, após a confirmação de que não estão infectados pelo novo coronavírus. Antes de embarcar nos aviões da Força Aérea Brasileira, o grupo participou de uma cerimônia de despedida. A boa notícia foi comemorada pelos repatriados. Somos livres disso. Livres das máscaras, depois de cumprirem um período de quarentena, os 58 brasileiros puderam, enfim, voltar para casa. Foram 14 dias de quarentena na base aérea de Anápolis. O grupo passou por 3 exames. Além do Laboratório Central de Goiás, a Fundação Oswaldo Cruz também analisou a terceira coleta e atestou que os 58 brasileiros estão livres do coronavírus. Antes de partir, os repatriados e a equipe que trabalhou na operação foram homenageados. Eles se emocionaram na despedida, ao lembrar dos dias que passaram na quarentena. Enfim, hoje é um sentimento de muito orgulho pelo resultado da operação muito bem sucedida, pela presteza, rapidez e pelo alívio de nossos brasileiros, os 44 e mais os 24 que participaram da operação, de terem o alívio do resultado definitivo, todos os exames como negativo, e eles embarcando para voltar para suas residências, para os seus lares. 2 aviões da Força Aérea Brasileira levaram os 34 repatriados que estavam na cidade chinesa de Wuhan, além de militares e outros profissionais que trabalharam na missão para 9 estados do país. O sentimento que fica é de gratidão, porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus mortal, e o Brasil foi lá e nos resgatou. E o sentimento após a quarentena é de alívio, o sentimento de voltar para casa. Um dos profissionais que acompanhou a operação desde o início foi o cinegrafista da TV Brasil, o Arley de Andrade. Ele documentou a viagem e o dia a dia na quarentena e conta como foi a experiência. Foi uma experiência ímpar na minha carreira profissional e pessoal, né? Participar aí da missão Regresso, onde fomos ao resgate dos brasileiros que estavam isolados lá na cidade de Wuhan, na China. E nós ficamos muito tempo juntos, cada um com história diferente. Mas é muito bom retornar para casa, reencontrar a família, os amigos, as atividades.